E aí, estamos no ar, mas no Mundo Carreira de hoje. Álvaro Almeida, né? Yuri, beleza? Boa noite. Como é que você Boa está? noite. Boa noite a todos. Vamos para mais um episódio aí do Mundo Carreira. Vamos deslanchar esse assunto aí. Já está na tela. Em quanto tempo consigo ser promovido? Vamos lá discorrer sobre esse assunto aí, né? É uma dúvida que muitos têm, né? E hoje a gente pretende bater um papo, né, no nosso Mundo Carreira, para que você que está assistindo, que está gostando aí, acho que já é o nosso terceiro Mundo Carreira, né, Álvaro? Terceiro vídeo, Terceiro, você consiga tirar algumas dúvidas e fazer alguns questionamentos também, né? Porque as respostas estão em boas perguntas. Quando a gente faz boas Perfeito. perguntas, a gente consegue boas respostas. Né? Então, em quanto tempo eu consigo ser promovido? Para você que caiu de paraquedas, que está chegando aqui agora, esse é um programa que eu e Álvaro, né, estamos construindo. Eu sou Yuri, então eu tenho aí aproximadamente 15 anos de experiência na área de gestão de pessoas. Já tenho alguns anos liderando alguns times, trabalhando em multinacionais, com algumas especializações em neurociência do aprendizado, gestão estratégica de comunicação, enfim, e algumas formações avançadas em coaching e PNL. E E aí a gente tem o objetivo aqui de trazer um pouco da minha experiência, da nossa experiência como HR Business Partner. Hoje eu atuo como HR Business Partner, o gerente de recursos humanos, como parceiro do negócio ali, em uma big operação na 11ª ou 10ª maior indústria de bebidas do mundo. Então é uma big operação, 100% nacional. E vamos falar um pouquinho aqui sobre carreira, sobre o mundo do trabalho, e eu espero poder, com a minha experiência, aí, ajudar você que está iniciando agora ou que já tem há muito tempo, entender um pouco mais e diminuir um pouco mais a ansiedade nesse processo aí do mundo do trabalho. É importante que você deixe seu comentário, porque isso vai ajudar a gente a trazer um conteúdo específico para atingir essas dores, né, do mercado de trabalho, trazer conteúdo de qualidade para vocês e ir sanando essas dúvidas. Então, o Yuri é expert nessa parte, então ele vai trazer esse conhecimento de anos que ele tem nesse mercado, e eu vou auxiliar aqui do outro lado, como administrador de formação, né, como empresário hoje no ramo de administração também. Então vamos juntos passar esse conteúdo para vocês e a gente espera que vocês gostem, curtam, compartilhem e perguntem. A gente precisa que tenha interação para a gente ver se esse conteúdo é relevante e a gente possa trazer mais e mais conteúdos para vocês. Vamos lá, vamos iniciar, né, Yuri, o assunto de hoje? É isso aí. Yuri, Vamos falar. o tempo é flexível em cada cultura. Ou todas respeitam o prazo de maturidade para a promoção? O que você tem a dizer sobre isso? Então vamos lá. A gente estamos seguindo aqui nosso script, né, Álvaro? Aquelas perguntas que a gente acha que vai trazer um nível maior de consciência para você que está nos assistindo. E assim, qual o ponto, né? A gente fala o mesmo tempo, isso é o que eu encontrei. O mesmo tempo de promoção, certo? Por exemplo, uma pessoa é promovida, ela faz tudo certinho, tudo correto, e ela é promovida em 6 meses. Esse tempo, ele muda de acordo com cada cultura de empresa, ele é flexível, certo? Ou ele é linear, ou todas as empresas elas têm o mesmo tempo, elas seguem o mesmo padrão, sabe, de promoção. Todo mundo, se dedicar, ele vai ser promovido independente da cultura da empresa. Tá? A resposta está meio implícita, né? Porque quando a gente fala de cultura, a gente fala de uma união de comportamentos. Então, assim, e o que são comportamentos? Comportamentos com porte. Comportamentos são uma série de rituais que nós fazemos no nosso dia a dia. A gente fala assim, não, ritual, a gente pensa ritual como uma oração, um batismo. Não. O fato de, da forma como você levanta, se você levanta da mesma forma todos os dias, isso é um ritual.
Isso é a forma como como assim se concebe. Mas antes de falar sobre isso, eu queria trazer uma coisa que é importante, assim, ó. Em todo contexto, e nesse tema, e nas empresas não é diferente. Você tem pessoas que estão dentro da realidade, sabe? O que é realidade? As pessoas elas respeitam, certo, a lei do processo, porque a gente vai ter que passar por uma lei do processo. Então, tem pessoas que estão dentro dessa realidade. Só falar assim, até num vídeo atrás a gente falou sobre a questão de ser presidente. Eu quero ser presidente do Brasil, certo? Então eu tenho um processo para que isso aconteça. Eu não vou simplesmente, eu quero ser presidente do Brasil, tudo mais, etc. Eu acredito em experiência, vou lá e serei, certo? Isso aí é um tigre branco, um em um, sabe, em 1 milhão, em 100 milhões que consegue quebrar a banca assim. E não estamos falando desse estamos falando da maioria. E eu tenho pessoas que estão completamente, ou seja, tem pessoas que estão dentro de uma realidade que respeita o processo e pessoas que estão completamente fora da realidade. E eu vou falar de alguns casos desse. E assim, me espanta, apesar de ser previsível, mas me espanta o nível de ansiedade dos profissionais que estão entrando no mercado hoje. Sim, sim. Me espanta, me espanta, me espanta, me espanta, me espanta. Mas, respondendo a pergunta, o tempo ele é flexível. Cada empresa, ela pelo seu conjunto de normas ou de regras, eu não estou falando nem de política, tá? Porque a política ela determina um tempo específico em empresas grandes, mas a gente sabe que a política ela serve como referência, mas se você está bem posicionado, bem reconhecido, e se você truca a empresa no momento certo, isso acontece, cara, entendeu? Acontece, eu já vi diversas vezes, diversas vezes. Todo mundo e toda empresa tem aversão à perda, já dando spoiler aí. Então, assim, todo mundo e as empresas são regidas por pessoas. Então, uma pessoa que lidera a outra, ela tem aversão à perda. Então, ela não pode perder. Você pode acabar o casamento do emprego, certo? Né? Desde que seja você que terminou e não ele, entendeu? Então, sempre fica nessa relação. Então, cada empresa, respondendo a pergunta, cada empresa ela tem um tempo específico, sabe, dentro da sua cultura, como aquilo ali é concebido e é construído. É verdade. Isso aí que você disse, inclusive, eu, como empresário, já passei por essa situação. Eu tenho empresa com 17 funcionários e essa ansiedade, como você falou, é latente. Quando um funcionário ele assume uma função, ele já entra imaginando qual é a próxima. O que é que ele vai galgar ali na empresa? Mas existem empresas e empresas, culturas e culturas, políticas e políticas. Cada Sim. empresa tem sua missão, sua visão, né? Seus valores. E existe um tipo de formação para essa promoção e tem empresas que não têm esse escalonamento de promoção, né? Porque são empresas que existem cargos ali que você está bem dimensionado, você vai fazer isso aqui e a sua função para que você foi contratado foi isso. Você não tem um gerente para alçar, né? Você está supervisionado diretamente pelos diretores, quando é empresa pequena, claro. Já empresas maiores, você tem subcategorias. Você tem gerentes, coordenadores, supervisores e as funções básicas. Né? Então, você tem ali como você deixar de ser, um exemplo, uma empresa de vendas. De vendedor, você passa para supervisor, de supervisor, você pode passar para gerente, e por aí vai. Então, quem entra numa empresa dessa que tem ali uma escala a seguir, eu acho que a ansiedade ainda é maior, porque você, na contratação, talvez ele já sabe que há um escalonamento. Já quando é uma empresa que não tem esse escalonamento, essa ansiedade diminui um pouco. Eu acho que a ansiedade maior é no aumento salarial, talvez mesmo sem a promoção, mas um aumento salarial, querendo ou não, é uma promoção não de função, mas de valor, de agregar valor no salário, né? Então, eu passei por essa experiência já, Yuri, e isso é realidade. O pessoal tem realmente essa ansiedade de sair
da base, digamos assim, e subir algum nível dentro da empresa. E assim, para a gente poder, só para o nosso ouvinte, para quem está nos ouvindo aí, a gente conceituar a promoção. Né? Vamos criar um conceito. Quando eu falo criar, delimitar um conceito de promoção aqui para que todo mundo que esteja nos assistindo, nos escutando, ele entenda. Então, promoção, para a gente, é qualquer aumento ou melhoria financeira que a pessoa ela venha sofrer ou venha viver. Tá? Então, assim, eu tive uma promoção lateral, que a gente tem promoção lateral. Então, assim, eu sou um gerente de recursos humanos, por exemplo, em uma unidade Fabril aqui na Bahia. Eu saio daqui, vou ser o mesmo gerente de recursos humanos em uma planta em um outro estado. Entendeu? Isso é uma promoção lateral. Se essa promoção, estou falando para nosso conceito aqui do mundo carreira, se essa promoção acontece, eu não tenho nenhum ganho, financeiro, para a gente não está considerando isso como promoção aqui, só para a gente poder delimitar. Mas se eu recebo um aumento de salário, certo? Mesmo que eu não mude de cargo, para a gente aqui agora é promoção. Mesmo que no conceito de mercado, gente, eu entendo muito bem do conceito de mercado, tá? Então, eu conheço políticas salariais, eu tenho mais de 10 anos, não, acho que 8, 9 anos na gestão de recursos humanos, na gestão de pessoas e discutindo com todos os gestores sobre política de remuneração, conheço as metodologias Hey Group, Mercer, que são metodologias de construção de tabelas salariais, entendeu? De grids, etc. Então, eu sei do que estou falando. Então, assim, é só para a gente aqui, de maneira mais, vamos dizer, leiga, a gente possa entender, delimitar esse conceito. Não estou falando de mérito, não estou falando de promoção, enfim. Para a gente, promoção é tudo aquilo que acontece na vida do profissional que faz ele ter uma melhora financeira. Mesmo que ele não mude de cargo, mas se ele tiver um upgrade financeiro, já é uma promoção. Promoção. Então, assim, quando eu falo aqui agora, em quanto tempo consigo ser promovido? Eu estou falando assim, em quanto tempo eu consigo melhorar financeiramente? Entendeu? Para que o nosso ouvinte, ou a pessoa que esteja nos assistindo, ele delimite, ele entenda esse nosso conceito aqui, tá? Sim. E de bate-pronto, eu tenho costume, Álvaro, só para a gente poder, acho que, categorizar, e aí eu vou falar de algumas... claro, eu tô colocando tudo isso em um bowl, em recipientes, para que a pessoa entenda. Eu gosto de classificar todas as situações em 4 hipóteses, em 4 vertentes, sabe? E aí eu vou falar de maneira rápida e eu vou traduzir isso para o mundo do trabalho no sentido da promoção. Então eu falo assim, eu tenho aquele que não sabe que sabe, aquele que não sabe que não sabe, aquele que não sabe que sabe, o que sabe que não sabe e o que sabe que sabe. Vou traduzir, certo? Vou traduzir, tá? Então, assim, eu tenho aquela pessoa que não vai ser promovida, ponto, não vai ser promovida, pois, sabe, ela não sabe que é possível, como ela não sabe que é possível ser promovida rápida, ela não faz nada. Então, tem aquela pessoa que não vai ser promovida, porque ela não sabe, né, que é possível, e por conta disso ela também não faz nada. Então, ela não sabe... Ela não sabe, ela não acredita e não age. Certo? Então, eu estou classificando isso como 25%. A chance dessa pessoa ser promovida, eu estou classificando como 25%. Eu tenho aquela pessoa que vai ser promovida, só para você entender, mesmo, né? Desculpa. Ela vai ser promovida, pois ela sabe que vai ser. Desculpe. Eu vou categorizar. Deixa eu categorizar. Vamos lá. É porque realmente é complexo. Não sabe que sabe, não sabe que sabe, não sabe que não sabe, sabe que sabe, sabe que não sabe. Então, é complexo. Então, é um trava-língua, né? É um trava-língua. Então, a pessoa que não vai ser promovida, pois sabe que é possível. Ponto. Mas ela também não faz nada.
Então, ó, duas classes. Eu tenho duas classes de pessoas que não vão ser promovidas. A que não acredita, mas não faz nada. E a que acredita, mas não faz nada do mesmo jeito. Entende? Então, assim, ó, eu tenho uma pessoa que não acredita e não faz nada, ou uma pessoa que não sabe e não age, uma pessoa que sabe e não age. Então, para mim, essas pessoas não serão promovidas. Elas têm uma chance de ser promovida? Tem, porque pode chegar alguém lá e falar assim, eu quero que ela seja promovida sem ela nem saber. Então, por isso que eu estou colocando 25% para uma e 50% para aquela que sabe que é possível, mas não faz nada. Porque ela já sabe. Aí eu tenho aquelas pessoas que eu considero as outras duas que elas serão promovidas. Só para a gente poder entender, sabe? Que assim, que aquela pessoa que, mesmo sem saber que é possível ser promovido em um tempo curto, ela faz algo a respeito. Ela faz isso de maneira inconsciente. Então, ela trabalha de maneira empírica. O jeito dela de trabalhar já leva ela a alcançar essa promoção. Então, são pessoas que são mais proativas, muito solícitas, trabalham com cooperação, sabe, consegue entregar um resultado, demonstra isso. Então, essa pessoa, para mim, ela tem 75%. Mas E ela tem se uma pessoa destaca, né? Nos demais. que se destaca. Mesmo ela achando que não é possível. Mas ela age de maneira empírica, é a forma dela de trabalhar. Ela vai ser promovida. Ponto. Mas eu tenho uma pessoa que, para mim, é 100% de certeza de que essa pessoa vai ser promovida de um curto espaço de tempo. Se ela segue esses preceitos que eu estou falando. Ela sabe que é possível. E ela age de maneira intencional para tal. Por que eu estou dizendo 100%? É claro que a gente tem uma variável, que é o fator humano, que pode ser 99%. Tá? Eu estou falando isso para efeito didático. Por quê? Porque se ela sabe estrategicamente, né, o que é possível, ela sabe exatamente o que fazer, ela trabalha de maneira intencional naquilo, certo? Se ela olhar para aquilo ali e ela perceber que daquele mato não sai cachorro e daquele mar não tem peixe, ela vai para outro lugar para ser promovida em outro lugar. E ela vai ter, lembra da promoção, ela vai ter o crescimento financeiro, nem que seja em outro lugar. Sim. Certo? Nem que seja em outro lugar. E assim, acho que ficou claro aí para todo mundo, né? Ficou claro. Ficou? Esse tipo de pessoa que você falou que é quase 100% de chance de ser promovido, são aquelas pessoas, como você falou, buscam fazer a diferença, que sabe que tem a oportunidade de ser promovido, e ela vai trabalhar para mostrar que merece aquela promoção e que está ali para ser promovida. Exatamente. E de maneira estratégica, porque acredite, tem a forma correta de se fazer tudo. Você tem a forma de você comunicar o seu resultado, tem a forma de você demonstrar valor, tem a forma política de você demonstrar para a empresa que você é necessário, sabe? Que a empresa ela precisa de você. Isso é Então, importante, né? Mostrar é, que é necessário para a empresa. Que a empresa exatamente. funciona com aquela peça encaixada ali. Perfeito. Então, se ela faz, sabe? E se ela associa tudo isso, ela traz, de maneira tangível o ROI dela, que é o retorno sobre o investimento, ela demonstra que ela trazendo, por exemplo, save, economia financeira para a empresa gastaria X e ela está economizando, ela demonstra isso, aí o resultado é Uma foguete. solução, ela apresentou uma solução para a empresa que gerou uma economia. Exatamente, é foguete. Tá? E assim, Álvaro, e falando um pouco daquela ansiedade que a gente disse, né, de ter esse tipo de pessoas. Eu vou contar uma história de um jovem, era um estagiário. Acho que ele tinha acabado de ser admitido, né? Ele era estagiário, tinha acabado de ser admitido como assistente, analista da garantia da qualidade. Né? Foi onde eu trabalhei numa cidade de Minas, e foi uma conversa que eu tive com ele sobre potencial, que eu acho importante que a gente fale para todo mundo que está escutando sobre essa questão desse arranjo do potencial. Porque às vezes a pessoa acha que pelo fato que ela é vista com potencial, ela tem com potencial, que ela é o Neymar, que ela será, tipo assim, que se concretizará. E eu vou falar uma coisa que é dura agora, tá?
o lugar onde estão os maiores potenciais, certo? Não explorados é o cemitério. Entende? Você tem no cemitério lá, você tem um monte de gente que poderia ser, mas não foi. Sabe? Eu tenho certeza que existem pessoas no mundo e de você bater na árvore e cair de monte. Muito mais inteligente do que eu, do que você, mas que não está aqui trazendo esse conteúdo. Muito mais inteligente do que eu e você, que não tem, sabe, a trajetória profissional que eu tive, o meu crescimento profissional, e não está na posição que eu estou, mas é uma pessoa muito mais inteligente do que eu. Uma pessoa muito mais inteligente do que você, que não tem uma empresa com 17 funcionários. Não consegue. Não consegue nem emprego, né, com o potencial. Você entende? Sim, então, assim, sim. Então a gente precisa entender isso. E aí o que acontece? Esse cara, ele acreditava realmente, ele era potencial. Ele era muito inteligente. Muito, muito inteligente, muito inteligente. Só que era tipo aquilo que eu falei. A pessoa ela entrava hoje como estagiária, ela acreditava que com 2 anos ela seria gerente da área. Você tinha algumas posições para passar. E aí a gente, como ele falava muito bem, ele comunicava muito bem, ele meio que foi fazendo improviso, tinha pouco tempo de casa, a gente teve uma apresentação para jovens, e aí uma pessoa da minha equipe, com a minha carreira em recursos humanos e gestão de pessoas, chamou ele, né, para poder, eu nem fiquei sabendo, vi na hora, para poder falar sobre garantia da qualidade. Eles que tinham um mês e meio no setor. Qualquer pessoa que tem um nível de maior, assim, o menor nível, a menor consciência possível, ela fala assim, cara, eu cheguei agora. Pede para fulano de tal que já está aqui mais tempo, certo? Só como ele acreditava muito no potencial dele, sabe? E na capacidade dele de improviso, ele topou e foi. Levou uma Se jogou. apresentação, tudo mais. Quando eu chego no local, eu vejo ele lá, já ali, tipo assim, na frente para poder apresentar tudo mais. Eu falei assim, rapaz, quem chamou esse menino para participar? Né? E eu falando, ele é inteligentíssimo, sabe? Mas assim, quem trouxe esse menino para lá? E ele começou ele levantou e fez a apresentação e tudo mais. No meio da apresentação, e olha que eu sou da área industrial, então assim, minha carreira toda foi dentro de indústria, tá? Então eu conheço algumas coisas um pouquinho, mas eu não sou especialista em garantia da qualidade, mas tinha algumas coisas que eu conhecia pelas reuniões de comitê executivo, etc. Está envolvido no processo, né? Não diretamente, mas faz parte. Exatamente. E ele cometeu uma gafe. Não sei se não lembro se a pessoa perguntou, ele não soube responder, ou se ele respondeu errado, meio que no improviso. Eu bati no ombro dele, que eu não vou estragar o evento, né, tudo mais, e falei assim, amanhã passa lá na sala que eu quero bater um papo contigo. Certo? Amanhã de manhã, primeiro horário. E aí ele foi lá e passou na minha sala. E aí eu vou, né, assim, e eu vou falar aqui para você que está escutando, para todos vocês que estão escutando, exatamente aquilo que eu falei para ele. Tá? Não adianta você ser brilhante. Potencial é uma alta expectativa de realização. Mas potencial, ele não se confirma sem experiência, sem constante execução. Verdade. Certo? A gente fala assim, ó, eu vou jogar uma sandália ali, ela tem um potencial de acertar. É uma alta expectativa de que ela vai alcançar. Mas um monte de coisa, pode ter um vento mais forte, certo? Pode alguma coisa atravessar no meio do caminho. Então, a expectativa, o potencial, a energia em potencial, ela não é uma energia confirmada. A confirmação é a experiência da execução. Então, eu posso ter um cara que ele é super brilhante, sabe potencial, sem experiência, ele, sabe, ele pode errar muito, muito, sim, muito, muito. Então, a pessoa ela precisa ter a humildade de, às vezes, falar assim, eu não vou entrar aí. E por que eu estou falando tudo isso, Álvaro? Eu tô, né, você está divagando? Não. Porque, às vezes, assim, a gente vai lá e aceita, a gente quer ser promovido. Aceita o desafio, tome. Mas, às vezes, a nossa urgência em ser promovido, no sentido de cargo, de pegar uma nova atividade,
vai nos levar para um local que a gente não estava preparado, que vai nos trazer um nível de sofrimento que não era necessário. E cometer erros, né, Yuri? Pode cometer erros pela precipitação, nesse caso. Exato, exato. Então, o líder, o gestor, ele tem que estar muito atento, sabe, nessa balança de experiência e potencial. Porque não é porque todo mundo quer crescer, todo mundo quer ser promovido, sabe? Mas e o tempo? O cara não se queimar, porque senão o cara se queima, entende? Sim. E eu já vi isso acontecer, né? Já vi isso acontecer. Mas essa foi a conversa que eu tive com esse rapaz, que eu deixo como lição para todo mundo, entende? Potencial é uma alta expectativa de realização, mas precisa da experiência. É um ótimo exemplo, porque mostra que apesar da pessoa ter inteligência, ser, digamos assim, desenrolado, como você falou, se ele não tiver a experiência no que ele está trabalhando, no que é a função dele, ele pode cometer erros e talvez, a depender da situação, um erro que não vai ter volta, que pode gerar, ao invés de uma promoção, uma demissão. Exatamente. Uma atitude precipitada pode prejudicar uma situação na empresa que, ao invés dele ser promovido, ele pode ser demitido. Né? Então, fica o alerta aí, né? Apesar da pessoa ter potencial, ter inteligência, ela tem que ter humildade de escalar degrau a degrau, né? E buscar a experiência no que está trabalhando, para aí sim ele ter a confiança de subir o próximo degrau. É muito boa a experiência que você teve. Ô Yuri, e afinal, o que uma pessoa precisa fazer para acelerar a possibilidade dele de ser promovido, mesmo sendo novo na empresa? Então, tá, vamos lá. Vou falar uma coisa que talvez decepcione algumas pessoas que estão nos ouvindo. Porque, assim, eu seria leviano, certo? Se eu falasse, e assim, eu sou pragmático, eu não faria um negócio desse, falasse que todo mundo tem 100%, certo, de certeza que ele vai ser promovido se ele seguir esses passos. O método XPKTO, 100% de garantia, não. O que eu posso trazer é que assim, a pessoa ela vai ter, ela não consegue garantir o resultado. A promoção é resultado. Porque resultado a gente não se cobra. Resultado, ele é resultado. Entende? O que a gente cobra, tanto de equipe, de liderança, ou da nossa equipe, as lideranças cobram das equipes e etc., o que ela tem que cobrar é a execução do plano. O resultado é a consequência. Então, Yuri, eu vou ser promovido em 3 meses, 5 meses, 6 meses? O que a gente pode garantir não é o resultado. O que a gente pode garantir é a execução do plano para isso. E se a gente executa o plano bem feito, as chances em potencial de alcançarmos aquele alvo são grandes. Entende? Exatamente. Sim, sim. Então Yuri, eu vou ser promovido, certo? Não, mas você pode aumentar substancialmente, sabe, de maneira desproporcional ao estado que você está hoje, as chances de você ser promovido. Isso já é de uma magnitude gigantesca. Porque eu saio de uma zona de não expectativa, de baixa expectativa, de 0 para 99. Sim. Né? De 0 expectativa para 99. Então, assim, isso já é substancial. E aí, assim, qual é o conceito que eu peço, que eu falo assim, ó, a dica, o plano, que a gente precisa fazer um diagnóstico para poder agir, certo? Então, todo plano ele tem que ter um diagnóstico, ele tem que ter uma avaliação anterior. Então, eu vou te mostrar, você que está assistindo, o que você precisa olhar no local onde você está, para você saber, lembra que eu falei lá no início da cultura, se você vai ser promovido rápido, se você consegue isso de maneira estratégica ou não. Primeira coisa, você chegou lá no ambiente, primeira coisa que você vai avaliar. Você vai ter que avaliar o histórico de promoções. Certo? As pessoas que estão lá, elas são promovidas de maneira rápida? Certo? Elas crescem de maneira rápida? Você percebe as pessoas sendo reconhecidas no sentido de tendo aumento salarial, tendo promoção e tudo mais? Você chega num ambiente lá, você já começa a identificar.
Você pede para um contar a história, outro conta a história dele. Fala assim, ó, cheguei aqui como aprendiz, já sou coordenador, cheguei aqui como aprendiz, já sou isso e tudo mais. Aí você fala, mas tem quanto tempo de empresa? Uhum. Aí o cara fala, não, tenho 2 anos, 3 anos. E ali você consegue já ter uma estimativa média, certo, do ciclo de como as coisas funcionam. Não é só isso. Isso é um dos critérios que você já tem que, de maneira estratégica, avaliar para você fazer o seu plano, certo? O outro ponto, você precisa avaliar a demografia, eu chamo de demografia da sua equipe. O que é demografia da equipe? A demografia é assim, ó, eu tenho quantos cargos ali naquela equipe? Quais são as possibilidades? Eu trabalhei num lugar que eu acho que eram 7 pessoas, 8 pessoas e um coordenador. Olha a demografia da minha equipe. São 7 7 para para 1. 1. Ninguém era promovido para pleno sênior nesse local onde trabalhei. Então, era dali para a coordenação. Entende? Então, assim, a demografia, 7 para 1. Dentro da demografia, quem são as pessoas mais antigas? Quanto tempo de casa essas pessoas têm? Entende? Sim. Então, assim, eu fui, né, nesse exemplo em especial, eu trabalhava com 7, 8 pessoas, eu era o mais novo da equipe, certo? E eu fui a pessoa que fui cogitada para ser promovida, porque eu trilhei um passo, sabe? Um caminho, etc. Mesmo sendo mais novo. Entende? Estrategicamente, né? Avalia quais são as possibilidades de movimentações. Porque eu falo da parte de gestão de recursos humanos. Mas você tem ali, por exemplo, uma pessoa que está na área de logística. Ela consegue transitar em diversas áreas. Você tem uma pessoa que é do comercial, uma pessoa do marketing, do trade. E quais são as possibilidades que eu tenho de movimentações ali que são, eu vou dizer assim, faz parte do mesmo know-how meu de atividades ou de área, dentro da minha área. Certo? E o quarto avalia o que a empresa necessita. Por quê? Porque assim, ó, às vezes a empresa ela cresce, ela tem um boom. E hoje, algumas novas atividades elas estão surgindo. Então, eu vou dar um exemplo que, assim, certo? Eu vejo isso o tempo todo. Hoje o pessoal fala de programação de Power BI, análise de dados, sabe? Hoje você precisa de analista de dados para tudo. Então, eu já vejo as pessoas procurando, contratando analista de dados. Então, assim, a sua empresa precisa de mensurar dados? Ela tem uma falta de visibilidade, ela precisa construir esses dashboards, sabe, essa inteligência para poder agir de maneira mais estratégica. Então, olha a necessidade da empresa surgindo aí, você está ali, você consegue, aqui tem. Eu posso preencher essa lacuna, certo? No primeiro momento, eu preencho como sugestão, deixa eu fazer isso aqui para você, né, que são as estratégias, mostro o trabalho, etc, tudo mais. Em um determinado momento eu falo assim, é necessário que a empresa precisa disso. Eu vou conseguir te entregar muito mais, um resultado muito maior que eu consigo fazer aqui, se eu me dedicar lá. Vamos abrir aqui a promoção, aí o cara vai te dar. Lembrando, promoção é uma realização, um aumento financeiro. Não, vou te dar isso aqui para você fazer, vou te promover para tal posição, vou te colocar ali. Então, a gente recebe das pessoas chances, certo? Oportunidade nós criamos. Entende? Então, você avalia a necessidade e você cria, certo? A sua oportunidade. Oportunidade. Então, exatamente. Então, assim, o que olhar? Eu já deu um panorama geral aqui, o que olhar, certo? Histórico de promoção, demografia da empresa, quais são as possibilidades de movimentação, qual é a necessidade cabal ali daquela empresa, ela precisa daquilo ali para poder sobreviver, para poder ampliar, crescer. Então, já são 4 coisas aí que você olhar para você aumentar as suas chances de ser promovido. Ponto número 1. E o que fazer, Yuri? Tá? O que fazer? Primeiro, garanta que você já sabe o suficiente da cadeira que você sentou, onde você está. Então, o cara botou a pessoa para trabalhar no atendimento. Ela nem entendeu ainda o que ela faz, ela já quer sair dali? Não dá, né? Então, assim, o que ela precisa fazer? Ela precisa fazer daquilo ali a pós-graduação dela. Ela precisa ser a melhor naquilo que ela faz, certo? Então, ela Ela tem vai... que primeiro desenvolver a atividade que ela
tá no momento, ser boa no que está fazendo, mostrar desenvoltura e até superar expectativas para aí sim ela almejar uma promoção, uma melhoria naquele aspecto. Minimamente. Certo? Então ela tem que garantir ali, isso sabe, que ela conhece aquela cadeira ali, minimamente até para poder treinar outra pessoa. Né? Se ela for alcançar outra posição. Certo? Minimamente. Então, fazer. Certo? Então, garantir que sabe o suficiente da cadeira. Segundo, garantir que já cumpriu o ciclo de entregas daquela posição. Porque toda cadeira ela tem um ciclo de entregas. Quando eu falo assim, ela tem alguma entrega que você precisa fazer, sabe? Para o negócio, para a empresa, para o seu líder. Então, você garantir que você, um mínimo de entrega, porque a gente falou, lembra no final acho que do primeiro Mundo Carreira, a gente falou bem assim, ó, a gente falou do pai, performance, imagem e exposição, que é receita para que a pessoa cresça. Que eu falei que dá um Mundo Carreira para a gente poder falar. Então, a pessoa precisa garantir que ela performa, que ela entrega, pelo menos, o resultado. O ciclo da posição, certo? Ela faz aquilo bem feito, ela aprendeu o suficiente, mas não só aprendeu, ela faz aquilo bem feito. Número 2, tá? E o terceiro, que é super importante, essa pessoa ela precisa garantir que existe um alinhamento de expectativa. Eu trabalhei numa empresa durante 7 anos, sabe? Cresci na empresa, cresci substancialmente, sabe? Foi lá onde eu comecei a exercer a liderança na área de recursos humanos. E eu saí de lá com uma grande lição. Porque as coisas aconteceram porque eu me dedicava, a gente vai aprendendo, me dedicava, né, fazia o planejamento, tudo mais, e eu fui crescendo. Mas eu aprendi uma grande lição, que eu ouvi isso da boca de um diretor. Certo? Deixe claro aquilo que você quer. Porque até para você tomar a decisão de não estar ali, você precisa ter claro que você comunicou aquilo que você queria. E que as pessoas não vão te atender. Então, garanta que existe um alinhamento de expectativa. Então, assim, ó, Álvaro, eu trabalho para você. Tá? Eu estou aqui, eu quero crescer contigo. E crescer contigo significa, eu quero prosperar. Eu quero crescer financeiramente, eu quero crescer e tudo mais. Ah, Yuri, aqui dentro da minha estrutura não comporta isso, cara. Não comporta isso. Beleza. Eu alinhei a expectativa. Eu te disse que você quer e eu sei que ali não vai rolar. Entende? Então, a partir dessa decisão, a partir desse alinhamento de expectativa, eu tenho que tomar uma decisão na minha vida. Claro, sempre sendo muito ético com a empresa, sendo muito ético com a organização, e falar assim, ó, ok, eu vou te entregar tudo da melhor maneira que eu posso, certo? Sempre dando o meu melhor, mas eu vou ter um ciclo aqui que vai se findar. Sim. Se minha expectativa é crescimento. Sim. Ou seja, é um funcionário, um colaborador que está ali passando o tempo. Quando ele achar uma oportunidade que ele possa crescer, ele vai pular fora. Álvaro, mas assim, eu vou olhar de outra perspectiva, certo? Qual a perspectiva? Cada vez mais as pessoas, elas trabalharão menos nas empresas. Antigamente era 20 anos, 15 anos, 10. Né? Já tem estudos recentes que falam que as pessoas elas trabalham menos anos, elas têm uma média menor de anos. Se eu já tenho essa informação de como a sociedade se comporta, certo? Qual o problema da pessoa vir e fazer uma grande entrega para mim? Certo? Desde que ela faça a entrega dela. Certo? É o combinado, é o contrato de trabalho. Então ela vai fazer a grande entrega dela. Ela não vai ali, ela não está ali esperando aparecer uma coisa melhor para me deixar na mão. Você entendeu? É um profissional, não é um amador. Um amador que faz isso. Um profissional, o que ele faz? Ele tem um contrato franco com você, então ele fala de maneira, alinhamento de expectativa muito claro com você, e ele fala, cara, mas eu não vou te deixar na mão. Eu vou formar, vou deixar organizado, vou criar processos e procedimentos, vou estabelecer aqui jornadas para que você não fique dependente de mim, sabe? Vou organizar tudo. Na hora que aparecer uma oportunidade melhor, certo? Eu vou sair, mas você não vai ficar na mão. Vou negociar com a empresa aqui, sabe? Depois de tudo já organizado, tudo feito, que eu fique pelo menos aqui umas 2 semanas, caso você precise contratar alguém, te ajuda a contratar alguém, sabe? Então, assim, o profissional, ele age de maneira ética, assim, entendeu? E tá tudo bem. Né? Tá tudo bem, porque assim, ó, hoje eu tô na empresa que eu tô.
Tá? E a empresa fala assim, poxa, Yuri, um profissional bacana, gosto. Que bom que o Yuri trabalha com a gente. Certo? Mas para Yuri trabalhar com a gente, Yuri teve que sair do antes. Você entendeu? Eu tive que Sim, sair do antes. Certo? Eu tive que romper em algum lugar, porque senão eu estaria lá até hoje. exatamente. É um Né? caminho, né? E é um movimento natural de mercado. As pessoas se movimentarem. A gente tem que interpretar isso como, como bênção e não como maldição. Porque aquela pessoa ali, talvez, a pessoa às vezes é muito boa no que faz. E ela vai. Mas às vezes vem uma pessoa que é melhor ainda. E só vai ter conhecimento quando essa pessoa vai e outra pessoa preenche. Isso já aconteceu lá Exatamente. na empresa, de a gente ter um colaborador que tinha as expectativas boas em cima dele, mas ele precisou sair, galgar outros projetos pessoais, entrou outra pessoa e essa pessoa superou ainda mais a expectativa do que tinha da função que o outro executava, entendeu? Então imagine se você ficasse apegado. E aí? Travado com aquilo ali, entendeu? Então, assim, a vida é para frente. Certo? Acho que a gente respondi. Tá Respondido, tudo ok? respondido. Então, vamos para as considerações finais? Vamos encerrar. Acho que o conteúdo foi muito bom. Deu para tirar várias dúvidas aí de quem está nos ouvindo e construir, né, essas informações no mundo carreira para quem está precisando de promoção, que foi o assunto de hoje. Acho que deu para pegar algumas estratégias aí com a experiência do Yuri. E não deixem de curtir, de compartilhar, de comentar, de trazer sugestões para a gente trazer mais conteúdo ainda para vocês. Valeu, Yuri. Boa noite. Valeu, boa noite. Era justamente sobre isso que você falou bem, eu só quero reforçar ainda mais sobre a questão do. O conteúdo é de graça, né, Álvaro? A gente está falando aqui, assim, para a gente é um prazer poder falar para vocês, falar um pouco sobre o mundo do trabalho. Eu espero que isso esteja ajudando todos vocês. Qual a maneira que você, né, se você ficou até aqui, a maneira que você nos ajuda, ou que você contribui para isso, para esse movimento, para esse quadro? É unicamente uma coisa que não vai tirar o dedo de ninguém. Estou assistindo a televisão, vai lá na televisão mesmo, dá um like. Comenta, faz no comentário, porque parece que tem alguma coisa no algoritmo aí do YouTube, eu não entendo muito bem, mas eu ouvi falar. Quando você escreve, não é fominho não, escreve lá tudo mais, isso demonstra para o YouTube que está tendo engajamento e as pessoas, e aí a gente começa a entregar mais, sabe? E compartilha isso no teu grupo. Compartilha isso com algumas pessoas, sabe? Escolhe 3 pessoas agora e manda isso, ponto. Sabe? Se a pessoa vai assistir, não vai assistir, aí certo não é controle teu, né? Fique em paz. Mas é a maneira que você consegue nos ajudar, nos apoiar nesse projeto. Se para você faz sentido, é relevante, eu fico muito agradecido e é isso. Beleza? Beleza, show. Show. Abraço, boa Show. noite. Um Até o abraço. próximo Mundo Carreira. Até o próximo.